Muito boa noite, boa tarde para o Brasil. Bem-vindos a mais uma tertúlia da Astrolusofonia. E hoje, numa data tão importante, fazemos 6 tertúlias. E voou, não foi, Luís? O tempo voou, nem sequer quase já me lembrava. Já somos um bebê bem pequeno, mas já começamos a primeira papa. Sim. O Luís é o tema da vida dele atualmente, e é o sol dele, não é? Faz muito bem. E a lua está em Caranguejo, em Câncer, está super atual, exatamente, muito bem. Minha querida Andrea, bem-vinda à Astrolosofonia! Minha querida colega da Saturnália, minha companheira de estudos há mais de 2 anos, e agora aqui está o testemunho de como é que é o amor, e bem todos precisamos, porque este mundo precisa mesmo muito de amor, não é? Mas antes de dar a palavra ao Luís para apresentar a nossa Andrea, ou a Andrea, porque em Portugal é diferente, portanto, se houver gafos nossos, já sabem, aqui em Portugal dizemos Andrea, que é muito mais feio do que a Andrea. Enfim, também há a Andreia, enfim, há muitas modalidades. Também há a Andresa, também há a Andreina. Eu tenho uma aluna que é Andreina. Portanto, há muitas formas de dizer o teu nome, amiga. Portanto, olha, vamos à parte mais chata, que sou eu, claro. Saturno 1, aqui estou eu a dizer. Vocês já sabem de cor, não é? Mas eu vou dizer a mesma. Então, princípios básicos. É uma tertúlia, pedimos a toda a gente que tenha a câmara aberta, exceto as pessoas que andam na rua, não é? Acabámos de ter uma exceção. Quem anda na rua a ouvir a astrolosofonia merece ter a câmara fechada, não é, Luís? Merece. Exatamente. Quem tem a neta a cair... Pronto, o problema é que agora isto pode haver aqui uma exceção, uma cláusula de exceção, e então a malta vai sempre dizer: "Ih, temos a net fraca, Alexandre e Luís." Mas à partida a gente quer o convívio, queremos o convívio e por isso apelamos ao vosso bom senso e confiamos em vocês. Então, vamos começar a tertúlia. Já sabem que a primeira parte é pública, está a ser gravada e vai para o YouTube. Portanto, quem não quiser aparecer a sua imagem, põe na Apron, no ecrã. Aparece a câmera, mas não a cara, porque faz parte do trabalho da astrolosofonia divulgar o trabalho dos membros e divulgar a astrologia pelo mundo da astrolosofonia. E alegadamente será 1 hora, meia hora para a Andrea expor a sua proposta e depois meia hora em privado para conversarmos com ela, para aprendermos mais e tirarmos dúvidas. Depois, a nossa forma de participação é na segunda metade e vocês, por favor, começam a escrever no chat o vosso nome, depois será essa a ordem que a gente vai seguir para fazer as perguntas à Andrea. Sim? Mas, alegadamente começávamos às 10h30, mas houve aqui um problema técnico, não é? Eu, como dizia o Luís, bem, como é que é, amigo? O que é que está em quadratura com Plutão? Agora já esqueci. Qual é? A Lua. A Lua. Portanto, faz parte. É normal, exatamente. Claro, falar com urbanidade. Oposição, desculpa, oposição. Oposição. Não é quadratura, oposição. Sim, Lua em Caranguejo, Plutão em... Sim, claro, exatamente. Plutão em Capricórnio, é um clássico. De facto, nem sequer precisa perguntar. Mas a pessoa está aqui a falar e a pensar e a falar nas regras e pronto. E o mais importante de todos, as técnicas são todas maravilhosas, portanto não vamos tentar defender, vamos aceitar todas, vamos aprender todas, vamos descobrir mais, não é? É essa a ideia. E claro, quando forem as perguntas, falar 5 minutos cada pessoa, porque somos muitos, e para toda a gente ter que fazer a pergunta, ninguém levar a pergunta para casa. E assim, meu querido Luís, passo a palavra para ti, para apresentares a nossa Andrea, o mundo da astrolusofonia. Obrigado, Alexandra. E boa noite a todos os astrolusófonos e grato pela vossa presença. E é com imensa alegria que estamos aqui neste espaço tudo e comungamos esta paixão que é a astrologia, que é uma forma de sentirmos e vivermos a vida. E com enorme prazer que vou apresentar a astróloga Andrea Oneise, que gentilmente aceitou o nosso Oneiser, que gentilmente aceitou o nosso convite para dar a sua sapiência e o seu conhecimento neste encontro. E hoje é um tema bem interessante, quem é que não precisa de velhos na sua vida. E cabe-me a mim fazer uma pequena biografia da nossa oradora especial de hoje. O GPS astrológico é Sol em Peixe, ascendente em Peixe. Ai meu Deus, agora é o Luís. Ou sou eu? Naturalmente vive em Florianópolis, em Santa Catarina.
obviamente no Brasil, não é que eu estou a falar. A Andrea, desde pequena, olhava ao céu e sonhava em saber o que é que estava por trás do manto escuro da noite. Esse fascínio fez com que ela buscasse nos horóscopos um entendimento sobre os signos e o que os astros comunicavam. A sua curiosidade foi refinada e cristalizada no retorno de Saturno, em que começou a estudar de forma regrada, consistente, com o auxílio de professores. Então, o encantamento cresceu e dividiu o espaço com outras áreas de interesse, a arte e terapias. Contudo, a astrologia tem se tornado uma paixão maior. Sempre com esta expansão de conhecimento. Começou pela astrologia moderna, a astrosofia, mitologia e astrologia tradicional, entre outros, que ajudaram a enriquecer o seu léxico e a agregar várias vertentes na sua leitura de interpretação que faz hoje dos mapas. Estudou e cursou com Eduardo Krunk, José Maria Gomes Neto, Márcia Matos, Ernest Amond e Clara Pachier. Penso que está a dizer correto. E é claro, o nosso já estimado, não desprezando os outros, obviamente, mas temos um carinho especial pelo João Cui, na Saturnália, o Guilherme de Caril, do Norte e Jefferson Plavski. E creio que para este andar que vai continuar a estudar e a reaprender e reinventar-se de qualquer dúvida. Presentemente está ativa nas redes sociais, no Instagram, onde podemos encontrá-la facilmente, com a Andrea Oneiser, conforme o seu nome, onde com frequência posta os seus insights da astrologia e a sua arte. Tem também um site, também é fácil procurar, que é pelo seu nome, obviamente, andreaoneiser.com.br, onde promove os seus serviços, nomeadamente os seus cursos e consultas de consultoria de astrologia. E também é fácil de encontrar o seu contributo em vários canais de youtubers onde tem conversas a falar da astrologia não só, que eu acompanho vivamente o seu trabalho. Muito obrigado pelo trabalho que faz. E fica aqui este breve resumo da astróloga, naturopata e artista plástica que esculpiu a sua vida redefinindo um caminho bem pisciano, integrando as artes e o holístico como forma de vida. Conosco hoje aqui, Andrea Oneiser, e gratidão pela sua presença. E falta dizer que ela faz todos os dias o diário de bordo, não é? Sim. Muito obrigado. Muito obrigada. A palavra é toda tua. São 10h50. Tens até às 11h10 em Portugal, não é? Daí já não sei, 7h10. E bora lá, minha linda. Vamos embora. Sendo um convite, vou começar agradecendo o convite e vou mandar ver, né? Que a gente está ali com Vênus e Vênus está linda no céu, então vamos aproveitar e falar dela. E eu vou compartilhar a tela, porque eu vou trazer, numa primeira parte, alguns mitos para a gente entender e falar sobre esses atributos venusianos, e depois eu vou entrar numa técnica que eu achei num livro do Martin Schumann e que eu tenho usado volta e meia nas leituras e tenho usado em cursos, e eu estou achando muito interessante porque ele traz uma espécie de uma chave para a gente entender o amor, né? Quais são os pontos cegos do amor que a gente não vê, né? E esses pontos cegos ajudam a gente a trazer mais harmonia para a nossa vida, não só na questão amorosa, erótica em si, mas na questão da própria criatividade, na potência da vida, né? Então, vamos trazer aqui. Primeiro, eu queria falar correndo que Vênus é um planeta, o terceiro de mais força, de mais brilho no céu, né? A gente pode ver ela agora, e ela tem mais de 400 que tem Vênus. Então, imagina a potência, ele é o planeta mais quente que tem, ele é mais quente, inclusive, do que Mercúrio, que está mais próximo do Sol. Ela tem uma camada de nuvens chamada albedo, né? Que a gente passa dessa camada, quando eles mandaram as primeiras sondas, em 8 minutos derretia tudo que entrava lá, né? E assim é o amor. A gente acha que é aquela moleza, lindo, fascinante, branquinho, e daí quando a gente entra lá dentro, cozinha a gente, né?
porque o amor ele faz exatamente essa função de romper as barreiras, né, do nosso ego, do nosso eu, para que a gente encontre o outro. Então, eu vou trazer a primeira coisa assim que a gente, quando pensa em Vênus, a gente tem que pensar em Eros, porque Vênus ela poderia estar associada ao desejo e Eros ao amor. E esse amor, ele tem mais de um mito. A gente tem que entender que o fenômeno sempre é anterior ao mito. Existe primeiro um fenômeno e depois existe uma narrativa, um mito para tentar explicar aquilo, né? Então, ele seria o Eros, filho de Nix, da noite, ele seria irmão de Gaia, da terra, do Tártaro, e ele que teria engendrado esse ovo cósmico, né? Engendrado essa força que faz a vida acontecer. A vida só teria acontecido por causa dessa força de Eros. À medida que a gente vai, essas forças mais titânicas, que a gente vai civilizando essas forças, ele passou a ser filho de Afrodite, como o Cupido, o anjinho com a flecha. E tem uma coisa bem interessante que a gente lê, por exemplo, assim, ele tinha 2 flechas dentro não sei como é o nome dessa coisinha que ele tem, né? Que ele bota as flechas. Ele tinha uma flecha, tinha uma série de flechas de ouro e uma série de flechas de chumbo, pontas de ouro e pontas de chumbo. E ele flechava as pessoas. Quando ele flechava 2 pessoas com as pontas de ouro, as pessoas se apaixonavam. Mas, às vezes, ele flechava com a ponta de Saturno, uma com a ponta de ouro e o outro com a ponta de Saturno. Então, aquela da ponta de Saturno tinha repulsa pelaquela de ouro, né? Aí a gente entende que quem não se apaixonou pela gente, obviamente não foi flechado pela ponta de ouro, né? E sim pela de Saturno. E daí, né? Brincadeiras à parte. Então existe, e isso é bem interessante, porque se a gente pensa em termos astrológicos essa história, esse mito, a gente encontra o Sol luminar, né? Com a oposição com Saturno, seria o que é mais quente daquilo que é mais frio, né? Então, essa é uma característica que eu acho bem interessante. E a gente tem imagens de Vênus assim em toda a história, assim, através de ossos, de esculturas de terracota, falando exatamente sobre esse atributo da fertilidade, do feminino, da capacidade de gerar, né, da questão dos ciclos, da natureza. E a gente encontra na civilização suméria, da onde a gente vai herdando a nossa astrologia, depois tradicional, helenista, né? Helenística, a gente encontra ela já feita, esses 3 astros mais fortes do céu, o Sol, a Lua e Vênus, né, representado. E eles tinham representações não só celestes, mas como tinham representações em deuses, né, que daí traziam esses atributos desses corpos celestes. Então, a gente tem e também características que comungam com os planetas, né? Os mesmos atributos. E a gente vai percebendo essa história assim. Então, a gente tem Inanna aqui à direita, que é dos sumérios, né, que é uma deusa que também fala sobre todas essas deusas sumerianas, mediterrâneas, que se formaram nessa Ásia Menor e que vem descendo através do Mediterrâneo, que vem comungando esse tempo em que a gente tinha toda essa questão do plantio, da fertilização, do solo, né? Inclusive, naquela época, a própria cruz que tinha era a cruz, o ponto vernal era touro, então as civilizações elas traziam toda essa característica bem agrícola para a história, né? E aqui eu vou trazendo algumas coisas que a gente conhece, então, dessa imagem à esquerda, que é chamada de Ishtar, porque ela foi migrando, né? Isso a partir da Suméria, depois a gente tem Ur, os caldeus, babilônios, vão tudo formando nesse que a gente chama de Mesopotâmia, toda essa parte do crescente fértil, né? E a gente tem essa imagem dela
junto aqui, primeiro com pés de animais, né? Então, uma antroposomorfia, trazendo essa característica dessa deusa do amor de mergulhar atrás do sol, como Vespertina, e de amanhecer para a guerra, né? Então, ela era uma deusa que associava essas duas características. O amor não era uma coisa assim só lindinha, bonitinha, ele era associado com a potência da guerra junto. E ela está em cima desses animais que são selvagens. Então, a gente tem as duas aqui, Inanna e Star. E a gente tem essa tábua aqui, que chama Tábua de Vênus de Amisaduca, que foi da quarta geração depois, né, quarto imperador depois de Hammurabi, do Código de Hammurabi, e a gente herdou mais de 500, meio milhão de tabuletinhas, desses tablets de argila, né, e que eles trazem essas histórias. E essa tábua, essa especialmente, ela é só sobre os movimentos de Vênus. Então, ela vai contando quando é que Vênus, como é que eram os ciclos venusianos, quando que Vênus se encontrava com Júpiter, que os dois benéficos, que daí os deuses escutavam as preces dos homens. Inclusive, a gente encontra encantamentos de amor, a gente encontra várias histórias de como é que se fazia amor, os lugares, as posições, e até eu tenho aqui uma partezinha que depois, se der tempo, até uma descrição de quando as pessoas estavam sofrendo do mal de amor, quando elas estavam apaixonadas, o que acontecia, né? Porque para os gregos também o amor também poderia ser considerado um mal, quando a pessoa ela é tomada, né, pelo amor, e ela perde o controle. Então vamos lá. Como que a nossa Vênus, né? Como que a Vênus chegou para nós aqui, astrólogos de hoje, né? Então, existe o mito mais conhecido, é justamente que foi aquela coisa do caos, daquela criatividade potente, mas desregrada, e ele joga os genitais do Urano, e desse lugar do mar, dessa potência marítima, aquática, né? Que tudo, a vida vem do mar, nasce a deusa Afrodite, personificação do amor e da beleza, mas é bem interessante a gente pensar simbolicamente que ela nasce dessa beleza, né, desse ato de violência, de certa forma, mas o sangue que cai na terra geram as fúrias, as eríneas, que elas serviam para punir os homens. Então, imagina, todo esse enredo que acontece, vem o amor, vem as eríneas, vem a criatividade, vem a dor, vem o amor, vem o prazer, vem tudo isso no mesmo pacote, né? E aí, o que acontece? Ela nasce linda, maravilhosa. Essa imagem, ela é bem interessante, essa imagem, porque ela é de Botticelli. E essa é uma época em que o Renascimento começa a resgatar os conhecimentos pagãos, né? E eles fundam, junto com Marcílio Fitino, uma escola neoplatonista, onde eles começam a acessar todos esses conhecimentos antigos. E aí se começa a produzir obras de arte, trazendo, porque a gente tem que entender que antes dessa etapa a gente teve a Idade Média, né, onde tudo isso sucumbiu, esse conhecimento ficou muito isolado, né, na mão de poucas pessoas, mas daí nesse momento, né, do Renascimento começa a acontecer. Então a Vênus vem trazida por Zéfiro, vento Zéfiro, e ela é recebida com um manto pelas horas. Então, ela fala sobre esse momento que começa a se organizar o tempo, se organizar a natureza, né? O vento, as horas, que começa esse senso de medida, esse senso de estética, vamos dizer, dentro do caos do mundo, né? Quando ela chega, ela passa primeiro por uma ilha, mas era muito pequenininha, não era uma ilha muito para Afrodite, daí ela segue até Chipre, né? E pisa na ilha de Chipre, e tudo aonde ela pisava brotava, nasciam flores, vegetação. Então essa potência criativa venusiana, ela brota, é uma característica, um atributo
do planeta Vênus, né? Mas a gente vê ela aqui também sendo seguida pelas feras, né? Então, ela não deixa de perder, de certa forma, essa característica dela das feras andarem junto com o amor, né? E ela vai encantando, ela chega e ela é levada direto pro Olimpo, e lá ela faz parte dos 12 deuses olímpicos, né? Ela é aceita de cara, assim, de uma beleza. E é bem interessante a gente pensar que a Afrodite é uma deusa que ela não foi sequestrada, que nem a Perséfone, ela não foi estuprada, que nem a Deméter. Ela é uma deusa que, com a beleza dela, ela seduzia qualquer um. Ela fazia uma escolha dela, ela não é uma deusa, nem foi, por exemplo, subjugada como a Hera, né? Então, ela é uma deusa que foi complicada do que fazer com essa deusa que ela era tão potente dentro do desejo e da força dela, a força do amor, né? E aí é bem importante a gente perceber que todos esses atributos, esses deuses, né, eles vão se capilarizando, eles vão tendo vários nomes, porque esses vários nomes desses deuses vão trazendo vários atributos, características, e a gente vai entendendo toda essa história diferente, né? Então a gente tem a Vênus Urânia, que é a filha das montanhas, inclusive a Vênus Urânia, ela era considerada como se ela fosse uma irmã mais velha das Parcas. Olha que interessante, porque ela era a que fazia os ritos daquela época, que eram os ritos da morte do rei, né? O rei fazia todo aquele papel, né, de fertilizador junto com as mulheres, né, com a rainha, com a deusa, né, que equivaleria a isso, e depois ele era morto, né, sacrificado, o sacrifício do rei. E então ela também trazia esse atributo da parca, né? Depois a Citereia, quando ela passou nessa ilha anterior, a Calipígia, das belas nádegas. Então a beleza também está sempre junto com essa deusa, né? E ela foi assimilada também a uma deusa romana antiga, que era uma deusa que existia do comércio. Então, vai trazendo para a gente todas essas questões que a gente aprende com Vênus, que tem a ver com valores, com comércio, com isso, com o social, com o prazer, com esses atributos que essa deusa vai trazendo. A gente tem a Afrodite Pandêmia, olha a pandemia, né? Que é aquela que é do povo, que acontece sem fronteiras, né? Que era o que o Platão falou, que ela inspirava esses amores comuns, carnais, que era uma Vênus de todo mundo, né? Uma Vênus popular. E ela aparecia montada num carneiro. Então, ela também abre esse momento de equinócios, né? Esse momento de mudanças de estações. E a gente encontra também na característica de Vênus o amor livre, né? É como se a Vênus ela não fazia um apego em si, porque a Vênus amava amar, amava o amor, né? E que as Parcas tinham determinado, o único dever divino da Vênus era fazer amor, né? E então era isso que ela fazia pela Terra, porque a gente tem que ver assim, tem um texto do Macróbio que ele vai dizendo que à medida que a nossa alma vai descendo até a Terra, né, até o mundo sublunar para se encarnar, é como se a partir de cada uma das esferas que a alma passasse, a gente fosse adquirindo uma qualidade, uma característica lógica, e em Vênus a gente adquire a capacidade da paixão e do amor, né? Mas a Vênus, eu até brinquei que ela é uma espécie de uma sommelier do amor, né? Ela não está interessada, assim, especialmente só nesse homem, né? Porque a gente vai ver na história dela, ela era interessada em experimentar o amor, em descobrir o amor, essa era a grande paixão dela, né? Então, a gente vai descobrir que a Vênus também é associada com venenos, com poções que atraem, né, que curam, matam, e todas essas... Inclusive, olha só, a Vênus vem do mar
e a gente até hoje atribui aos frutos do mar o poder afrodisíaco, né? A ostra, todos os frutos do mar que têm esses poderes venusianos, né? De atrair. E através desse potência estimular o desejo, né? Feitiços medicinais, tóxicos, né? Tanto para curar quanto para matar, né? A Vênus, quando a gente vai vendo as artimanhas também de todos os deuses, essas artimanhas das poções, né? A gente vai achando várias coisas na Medeia, em várias histórias assim, né? Eu trouxe também essa gravura que tem no Manilhos, nas Fábulas Astronômicas, que esses foram desenhos feitos pelo bibliotecário do César Augusto, né, que é o Caio Ziginos, e aí eles fazem com que cada deus, né, vem com a sua carruagem, né, o deus do sol, o deus da lua, cada um com o animal que representa também parte desse atributo. E ela vinha com ou pombos ou pardais, que também fala sobre a lascívia de Vênus, né? Que ela estava sempre arrulhando, né? Que nem a pomba, e sempre procriando, né? Então tem essa questão venusiana, né? Então a gente vê o Eros ali também e ela, né? Mas quem ela foi casada? Ela foi casada com o Vulcano. E agora a gente começa, quando a gente vai refinando essas histórias, a gente vai vendo que eles partilham do fogo, eles partilham do amor à arte, né? E aí a gente pode pensar que a beleza, de certa forma, ela é forjada no fogo do amor, né? E o próprio amor forja na gente uma beleza. E ela não deixa de ser uma musa inspiradora, de certa forma, porque ela traz aquilo que a gente tem de maior potência, né? De criatividade, né? E o amor faz isso no fogo, ele derrete essas fronteiras. E essa paixão que a gente pode ter não precisa ser só uma paixão erótica, né? Ela é uma paixão criativa. Até botei ali quando me apaixonei pela astrologia, a gente se apaixona, né? E no momento que a gente se apaixona, a gente é tomada por essa força venusiana, né? Então, cada vez que a gente sente isso, alguém sente isso, essa história de Vênus, que é a brilhante, né? A Vênus, a brilhosa, faz com que acenda nas pessoas essa chama da sedução, do magnetismo, da atração, né? Então, quando a gente tem um trabalho que a gente ama, um trabalho criativo, que é apaixonante, é como também fazer amor com o trabalho da gente. A gente se envolve com esse trabalho, a gente está pleno dessa energia amorosa, criativa, venusiana e de potência, né? Mas, claro que o amor não é bem assim tão fácil, né? Então, a Vênus, claro, ela era casada com Hefestos, mas ela tinha vários amantes, né? Porque ela não é uma deusa do casamento, né? Ela não é uma deusa que era aceita fácil na polis. Por exemplo, Vênus, Áries e Dionísio eram deuses que faziam uma confusão na ordem. Então, eles eram deuses que tumultuavam toda a ordem social, né? E aí o Apolo, que é todo ordeirinho lá, todo organizado, chegou mais cedo, né, para trazer o dia com a carruagem dele e pegou a Vênus e o Marte na boca da botija ali, né? E aí ele conta para o Hefestos, e o Hefestos vai lá e monta uma rede toda especial e faz toda uma história que ele ia para a ilha dele, preferida, e a Vênus, mal e mal, ele some dali, a Vênus já chama o Marte e puf! Então, a Vênus também tem os seus enredos, o amor tem seus enredos, né? Então, a gente volta e meia enredado por essas histórias. E quando o amor, né, ou quando Vênus, que é um planeta que é úmido e é quente, por outros autores frio, ou moderadamente quente e frio, né? Mas ela tem muita água. Então, quando a psique se afunda nesse excesso de água, na melancolia, a razão fica nublada, né? Então, fica aquele excesso de água. Então, entre esses jogos alquímicos da necessidade de evaporar um pouco essa água, quando a gente está naquele excesso de paixão, de amor, e eles comungam uma outra coisa, né, Marte com Vênus, a cegueira,
Porque quando a gente está louco de amor, a gente fica cego, e quando a gente está louco de ódio, a gente fica cego, né? Então, eles trazem essa mesma característica, e é importante a gente entender que essa polaridade, a gente não vai considerar uma polaridade, mas a gente vai considerar um entrelaçamento entre o amor e a guerra, porque a própria força para a gente conquistar uma pessoa não deixa de ser uma luta, né? Não deixa de ser um ato de coragem. Então, a gente não pode separar esses dois deuses do amor e da guerra, né? E aí, o que acontece? A Vênus, como esse é um planeta muito úmido, quando fica muito próximo do Sol, que ele fica nessa combustão, ele evapora, né? Evapora. Então, o ego prefere controlar e manter seco, né? Quando ele está muito perto, muito próximo do Sol, ele seca. Ele fica muito lógico, muito consciente, muito organizado, né? Por isso a gente vai ver que também Vênus queda em Virgem, né? Quando é que ele tem excesso de análise, de pensamento. Mas quando seca demais essa umidade, né, o amor, também interrompe esse fluxo da vida, essas possibilidades, essa correnteza criativa que a gente tem, né? Então, esse excesso de lógica. Então, essas umidades venusianas, elas podem trazer ilusão e fantasia, mas a aridez psíquica, ela também é tão ameaçadora quanto esse excesso da umidade, né? Então, esse regular, é uma alquimia também, né? A gente, quando conhece o nosso mapa, vai alquimizando ele, né? Vai entendendo. E aí que está a Vênus enredada. O Vulcano chamou todos os outros deuses para ver, deu toda uma confusão, que não dá para contar aqui, que é muito rápido, né? Mas esses deuses que eu falei são deuses que causam essas desordem na polis. E aqui tem um triângulo, porque Hefestos ele era irmão do Ares, né? E a Afrodite triangulava com eles, então eles são deuses de temperamento quente, né? E toda a cultura, que é uma cultura judaico-cristã, todas as culturas, né? Próprio Islã, todas as culturas que são repressivas, eles têm dificuldade de lidar com esses deuses, que são os deuses que rompem os limites, né? Rompem os limites e que fazer com eles, né? Aonde colocar esses deuses? Aí eu até trouxe aqui uma música do Chico Buarque, que é aquela O Que Será, que todos os avisos não vão evitar. Essa é linda, essa música, porque o amor é assim, não adianta falar que vai, né, vai organizar, mas quando a gente é tomado pelo amor, ele rompe todas essas fronteiras. Então, aquilo que não tem remédio, aquilo que não tem receita, aquilo que não tem medida, aquilo que não tem governo, tudo isso faz parte desse pacote venusiano, né? Então, vamos lá. E vamos pensar que esses contrastes, né, em vez de nós trabalhar polaridades, vamos trabalhar contrastes, porque a polaridade sempre exclui, limita, né? Coloca ou, né? Coloca como se fosse ou. E se a gente entra no contraste, a gente coloca e, né? Então, eles se afinam esses contrastes, eles se coloram, se mesclam e se entrelaçam, se interpenetram, né? E eles formam esse que a gente chama de complexo positorum, porque esse par Marte e Vênus, ele acessa essas forças vitais. A Afrodite impele a união, né? O desejo, a intimidade, mas se não existe a coragem, né, marcial, a gente não consegue fazer o amor, né, não consegue se render ao amor, né? E quando o amor, além de ter só essa questão erótica, ele trabalha com a mente, coração, espírito, existe um crescimento psicológico, existe um crescimento relacional dos seres, né? O outro faz a gente crescer e nós fazemos o outro crescer. E ambos se transformam, como diz o Jung, né? Então, vai acontecendo isso.
Aí eu trouxe aqui Vênus, que traz esse padrão da beleza e da harmonia, traz essa história da proporção áurea, da vida que vai crescendo e sempre se desdobrando, né? E essa deusa que traz o poder, que é um poder transformador do amor, né? E o amor ele se conquista, e através dos ritos amorosos, ou dos ritos das relações, da cerimônia, de invocar a Vênus, a gente tem a experiência da vivência, o contato com o transcendente, né? A gente traz aquilo que está do céu e da terra, e essa coragem para amar, para iniciar, para fazer esse ato de se deixar ser amado e amar, né? Daí, como Vênus faz alguns desenhos no céu, né? Então, um desses desenhos que ele faz, que é o pentagrama, a partir do pentagrama, a gente vai lidar com essa perna aqui, que é o iode, né? E o iode, ele faz o seguinte: ele vai ligar, né, dentro desse pentagrama. Esse pentagrama coloca o homem perfeito, né, o homem vitruviano, dentro de toda a proporção perfeita, né? Aí eu tomei a liberdade de fazer uma Vênus vitruviana aqui, né? E colocar essa Vênus. E pensando que só quando a Vênus abre as pernas é que nasce o amor, né? Então, se a Vênus ficar fechada para o mundo, para a vida, o amor não nasce. Então, tá aqui uma Vênus vitruviana, que parece que está fechada, mas a perninha dela também está aberta, né? Então, a gente, a partir disso, vai ligar esses pontos que são o ponto Áries, ou seria, né, vou falar em termos de signo, mas poderia ser o 1, o 6 e o 8, né, que são aspectos que não são ptolomaicos. Então, na verdade, são aspectos não perfeitos, que não se enxergam, né? Quando a gente fala nessas casas, elas são casas que são opostas à vida, né? A casa 6 e a casa 8, que são casas que não aspectam com o ascendente. Então, se a gente pensar nisso, são os pontos cegos, onde a gente não vê aquilo que poderia estar vendo e não está vendo. É aquilo que é em conjunto. Então, o quincúncio, que forma um sextil, aqui, ó, próximo. Um quincúncio, ele faz exatamente esse ponto cego, ele forma esse sextil aqui e traz assim, como se fosse uma área. Se a gente pensa a partir de Áries, Virgem e Escorpião, é uma área que precisa ser regenerada através do esforço, precisa ter critério para ver o que está acontecendo, né? E daí para fazer essas transformações alquímicas, que é a transformação que a gente faz no signo de Escorpião. E Vênus traz o contrário disso. Se a gente for olhar aqui, a gente tem Vênus em Áries, ela está no exílio. A gente tem em Virgem, Vênus está em queda. E a gente tem em Escorpião, Vênus está também em exílio. Então, a gente teria o oposto, né? Esse o eu e o outro seria o oposto do lugar de complementação, o oposto do lugar venusiano. E quando a gente vai olhar Vênus, a gente descobre que Vênus, naturalmente, a partir dos signos que ele tem domicílio e exaltação, ela forma um iode, porque a gente tem a Vênus aqui em Libra e a gente vai fazer o mesmo iode para o lado inverso, ou seja, focando no outro, no amor, né, no outro. A gente junta tudo isso que é harmônico, né? Então a gente vai achar um ponto de harmonia. Mas para a gente entrar nesse ponto de harmonia, a gente tem que descobrir aonde está essa cegueira do amor que a gente não está vendo, né? Então, o que é que propõe o iode? Propõe o seguinte, que se a gente pensar em Vênus trazendo esse despertar da consciência, né, em Touro, o que ele traria? A beleza do amor físico, o amor carnal, né, o amor erótico, aquilo que traz o espírito para a matéria, né, que tem a ver com a terra.
Depois, em Libra, a gente traria a harmonia cooperativa, o descobrir o outro, né? E a própria colheita do tempo, dos ciclos, o encontro dos opostos, os pratos da balança. E como a gente está falando do elemento ar, a gente está num elemento de amor conceitual, de entender o amor através disso. E seguindo, é bem interessante porque todos esse primeiro hemisfério aqui, que a gente vai andando, né? Sai do exílio, encontra o amor próprio, vai caminhando, peregrina. Na casa 5, a gente tem essa casa da diversão, do prazer, uma casa, mas na casa 6, se nós seguirmos esse horóscopo radical aqui, na casa 6, a Virgem, a Vênus cai, né? Ela tem a queda dela na 6. Ela se levanta e começa um ciclo de descoberta do outro. Aí ela se relaciona com o outro, faz a morte do ego e vai caminhando até ela chegar nesse lugar da exaltação, desse retorno às águas, dessa fusão com o transcendente, com a compaixão, com o amor universal, né? E aí, a partir disso, a gente pode pegar a própria Vênus, onde está no nosso mapa, e colocar. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte: o Martin Schulman fala sobre esse iode, mas eu me empolguei e fiz como se fosse uma espécie de um diamante, né? Que a Vênus gosta tanto de joias, né? Então, de imaginar que a gente tem. E através disso a gente tem como se fosse a quintessência venusiana, porque a gente trabalha todos os elementos, fogo, água, terra e ar, e a gente integra, né? Então, para quem tem uma Vênus em Áries, é como se a cada Vênus a gente tivesse uma lição de amor a ser aprendida, né? Então, Áries é aprender a amar a si mesmo, Touro, a questão do próprio valor, Gêmeos, a lidar com a dualidade, né? E a partir disso, a gente vai descobrindo o que é que esses dois signos, né, que são como se a nossa Vênus abrisse as pernas, né, e colocasse a perna nesses dois signos que estão ali do outro lado, e através da integração, da transformação desses signos, ela entendesse aonde estão esses pontos cegos que a gente não enxerga dentro do amor da gente, né? Então, para quem é ariano, que às vezes tem que superar essa impulsividade, que é a Vênus com um Marte muito potente, né? Superar essa impulsividade, essa sede de conquista, às vezes uma falta de clareza de sentimentos e desejos, né? Toda essa questão, o que ela precisa? Ela precisa exatamente de Virgem, que é critério, que é realidade, que é seleção, e ela precisa de Escorpião para ela entender o valor da profundidade emocional, de ser capaz de entrar nesse lugar de ser sequestrado, Hades, né, pelo amor, né, e fazer essas vivências transformadoras através do amor para conseguir harmonizar, né, esses contrastes, que foi esses contrastes que eu falei, em vez de a gente considerar uma polaridade, a gente considerar um contraste, né? E trouxe para vocês também, quando eu dou esse curso, eu vou passando um por um de todas essas Vênus e a gente vai discutindo isso, vai conversando, vai vendo como é que é para cada um. E eu tenho visto, porque isso é muito interessante, basta botar nossa Vênus, abrir as pernas ali, pisar em cima daqueles dois signos e ver o que é que eles podem trazer para a gente, né? Para mim foi super revelador que eu tenho uma Vênus em Touro, quando eu entendi algumas questões ali que eu estava... que são pontos cegos mesmo. A minha vida assim, em termos de acordos, em termos de conseguir integrar isso, ela ficou diferente, né? E aí eu trouxe também essa, porque como a gente falou dessas duas polaridades, eu trouxe Libra também, as associações com equilíbrio e com aquilo de se ver no outro, todo o acesso ao senso estético, a beleza, a harmonia, mas a Libra também traz essa oscilação entre os extremos, uma credulidade, porque a Libra, de certa forma, como ela é um lugar venusiano, ela se apaixona pelo amor, né? Então ela também tem um lugar conceitual de idealização do amor, né?
E aí o que ela vai chegar? Para chegar lá só daquele do outro, para chegar lá e equilibrar o contraste do outro com o eu, o que ela precisa? Ela precisa de peixes, sair um pouco do cabeção libriano, entrar em peixes e entrar em contato com aquele sentimento profundo, né? Com as nuances que trazem esse, que afetam, descobrir o que afeta esse equilíbrio, né? Se eu não entro no mundo das emoções, eu não consigo entender isso. E ela traz também a compaixão, o perdão, essa dissolução desses opostos, que são opostos librianos, né? E o touro, por outro lado, que é o outro onde ela está com o outro pé, ajuda a ancorar os sonhos dentro da realidade, a trazer constância, a trazer para o corpo, trazer aquele conceito da cabeça para o corpo, né? Que seria, então, trazer para o calor, para receber, para dar, para trocar afeto, né? E os valores duradouros que a gente tem no amor. Então, eu acho que é isso. Maravilhoso! Eu e o Luís estávamos aqui numa luta imensa, porque tu passaste um bocadinho do tempo, mas não queríamos deixar que tu não terminasses, não é? Ai, então, eu estou aqui tentando falar. Passaste 5 minutos, também não é grave, não é nada grave. É. Olha, então fecha aí. Vamos pôr aqui os corações para ti. E vamos fechar então o momento de que é público, não é? Agora vamos ficar todos aqui a conversar sobre a tua apresentação e é completamente secreto, só nosso. Quem quiser participar, que faça, seja membro da Astrolosofonia, não é? É completamente acesso livre, portanto venham daí. E obrigada, foi maravilhoso, não foi, Luís? Foi fantástico. Muito obrigado. Obrigada.